Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 50, gravado a 26 de junho de 2021. O meu nome é Sérgio Silva. E eu sou José Maria. E esta semana vamos começar aqui pela notícia do lançamento do Windows 11. Nós já na semana passada falámos sobre o sistema operativo, aliás até mostramos para quem nos acompanha em live ou no YouTube. O nosso podcast já pode ter visto um preview daquilo que será o Windows 11. E esta semana, como nós tínhamos dito, a Microsoft fez o lançamento oficial do mesmo, ou seja, anunciou o lançamento do Windows 11 e das principais mudanças ou novidades que vão chegar com este sistema operativo. Este sistema operativo vai ser um upgrade gratuito do Windows 10. E será a versão final será lançada para o final do ano. Quem estiver naqueles canais de insider, ou seja, de versões beta, poderá ter acesso a essa versão, segundo aquilo que se fala, já a partir desta semana, ou seja, desta semana que vem. Já vamos ter a primeira versão beta no canal Developer, não é? Do Insider. Vamos ter já a primeira versão. Falando das novidades, algumas eram conhecidas, pronto, aquilo que nós vimos, aquela diferença do aspecto visual, como nós mostramos a semana passada, o design e o interface mudaram substancialmente, precisamente do desktop, ou seja, da parte principal do sistema. Depois o resto não tinha assim grandes diferenças, não é? Como nós vimos, a parte do explorador de ficheiros e definições de sistema, aquilo estava muito idêntico ao Windows 10. No entanto, aquela versão, comparativamente com aquilo que eles mostraram no evento, nota-se que era uma versão já bastante antiga, até porque há bem mais alterações do que aquelas que estavam disponíveis naquela versão que tivemos acesso. E pronto, uma das principais diferenças era essa mesma, parte do novo design. Depois vai ter a integração de aplicações Android, que parece-me algo bastante interessante. Isto vai ser através da App Store, ou da Microsoft Store, como eles chamam, que internamente vai ter uma ligação à Amazon Store e que vai permitir instalar aplicações Android. Ou seja, elas vão correr através, deve ser de um emulador, não é? Vão correr nativamente no Windows, ou seja, não vamos precisar de nenhum telefone Android para correr as aplicações Android, não é? Por aquilo que eu também já li, apesar de não estar aqui nesta notícia da CNET, também vai ser possível fazer sideload de aplicações, ou seja, não é só apenas as aplicações que estão na Store, até porque a Store não é a Store da Google, como eu disse, é a Store da Amazon, e esta Store obviamente é um bocado mais limitada do que a da Google. Por isso as aplicações todas que lá estão não serão 100% daquilo que está disponível na Google Store, na Google App Store. Mas ao que parece, e ainda bem, vai ser possível nós descarregarmos APKs, que é como se chamam as aplicações de Android, e carregarmos essas mesmas aplicações sem ser pela App Store, o que me parece interessante. Sim. Depois, Essencial até, porque essa App Store da Amazon acho que é um bocadinho mais limitada, como tu já disseste, não é? Porque... eu não conheço, nunca usei a App Store da Amazon. Acredito que seja substancialmente mais limitada, é o normal, não é? Mas pronto, é uma forma de entrada das aplicações apenas, não é? Se permitir lá o sideload já é benéfico. Depois eles falam aqui também numa melhor gestão e um melhor suporte de virtual desktops, ou seja, isto é uma coisa que já não é novidade, porque já no Windows 10 isto era possível fazer, e agora aqui no Windows 11 essa funcionalidade bem melhorada, e que uma coisa que até me pareceu bastante interessante é que podemos personalizar cada desktop virtual consoante aquilo que queremos, ou seja, nós podemos, por exemplo, imaginamos que temos no computador em que trabalhamos, por exemplo, jogamos,
temos, por exemplo, aulas. Então podemos criar, por exemplo, 3 ambientes virtuais, ou seja, aquilo como se fossem ecrãs, como se tivéssemos ecrãs ligados ao computador, mas na realidade eles não existem, são virtuais, não é? E podemos trocar entre esses ecrãs. E podemos personalizar cada um desses ecrãs, tanto a nível de ícones como a nível de wallpaper, consoante aquilo que quisermos. Ou seja, podemos ter, por exemplo, um virtual desktop, por exemplo, para trabalhar com as aplicações que nós usamos no trabalho. Podemos ter outro para jogar, por exemplo, com os atalhos todos dos jogos e com o wallpaper mais ligado a jogos ou qualquer coisa assim do género. Parece-me bastante interessante e acho que é uma funcionalidade que está melhorada e que realmente merece ser melhorada. Depois, uma das coisas que eles também falaram, que também está um bocado relacionado com isto, é a questão da gestão de monitores externos. Ou seja, imaginemos que a gente tem um portátil que liga ao monitor externo. Hoje em dia aquilo é um bocado uma dor de cabeça. Por exemplo, eu passo um bocado por isso, porque eu tanto uso no portátil como uso ligado a um monitor externo, e aquilo tem que estar sempre a configurar como é que quer as aplicações no ecrã, e se quiser as aplicações divididas, tem que estar sempre eu a dividir as aplicações como quero. E ao que parece, o Windows 11 não só tem aquele suporte dos layouts que nós até mostramos, ou seja, que permite-nos logo colocar as aplicações onde nós queremos, sem termos de estar a arrastar as mesmas, não é? No ecrã, aquela divisão do ecrã, não é? Não só tem isso aprimorado, como ele memoriza a posição das janelas. Ou seja, eu se desligar, imaginemos que eu tenho 2 janelas abertas e que estão divididas a meio no ecrã externo, e eu desligo o ecrã externo, continuo a trabalhar no portátil, ligo novamente o ecrã externo e elas voltam outra vez a ficar exatamente como eu tinha deixado as aplicações. Portanto, isso parece-me bastante interessante também. A nível de produtividade, pelo menos, é um ponto positivo. Depois, uma funcionalidade que eles fizeram algum foco, que eu acho que não é a melhor estratégia, nem é algo que eu vá usar muito, é que agora o Microsoft Teams deixa de ser uma aplicação instalada à parte e já vem diretamente integrada no sistema, e até traz um ícone próprio na taskbar do Windows. Eu não uso muito o Teams, acho que é uma aplicação demasiado pesada para uma funcionalidade de chat. Eu sei que o Teams faz muito mais do que chat, e acho que aí é que está o problema, não é? Eles estão aqui a tentar empurrar uma aplicação para uso de chat, quando a aplicação faz muito mais do que isso, não é? E acaba por ser um bocado mais pesada, ou seja, a carregar a aplicação. Eu não gosto do Teams, só uso mesmo o Teams quando sou obrigado por causa de reuniões. Prefiro o Skype, apesar que o Skype também não é perfeito, mas pelo menos é mais leve. E a Microsoft aqui está a tentar empurrar o Teams para toda a gente. Eu acho que eles estão a tentar fazer aquilo que já fizeram com o Skype antigamente, não é? Que era, o Skype inicialmente tinhas que o instalar, e depois passou a vir um Skype com o próprio Windows, não é? Depois até podes ter 2 versões, que é o Skype que instalas pela Microsoft Store, ou o Skype for Desktop, que é diferente e tem funcionalidades até diferentes. O Teams vai ser se calhar um bocadinho por aí também. Agora, eu também li uma notícia, nós não temos isso aqui no alinhamento, não está propriamente relacionado, não é destacado, mas está relacionado com isto, que é que o Teams vai levar um update, ou seja, a versão 2.0 vai ser muito mais levezinha, porque eles vão deixar de usar, eles usam uma plataforma que é o Electron, que é uma plataforma de fazer aplicações, e eles vão mudar isso e vai ficar muito mais levezinha. Portanto, aquilo que estás a falar se calhar vai deixar de acontecer, não sei, não temos ainda informação porque sobre até isso. nem tem lógica, porque repara uma coisa, o Teams foi uma aplicação que foi inicialmente pensada para o trabalho empresarial. Sim, até porque a aplicação chama-se Teams, não é? Teams não é propriamente um nome focado numa conversa familiar, não é? Sim, mas sabes como é? Quase que toda a gente hoje em dia, com a história da pandemia, já vamos com 1 ano e tal disto, habituou-se a ter ou Zoom ou Teams. E há muita gente que se esqueceu sequer o Skype. Eu tenho pessoal lá no trabalho que de facto, quando querem fazer uma videochamada, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é o Teams, porque já fizeram com clientes, já fizeram com outros colegas, e a primeira coisa que lhes vem à cabeça é o Teams. Sim. E às vezes eu digo, porque que não fazes no Skype? Não tens que ligar o Teams, até porque nós tínhamos um problema de incompatibilidades com o Teams e com o nosso e-mail e com o domínio, e pronto, havia lá um stress.
já está resolvido, mas chegamos a ter algum stress, a malta não conseguia ter mesmo o Teams a funcionar direito, a 100%. E pá, usa o Skype. O Skype também dá para fazer. Não, mas não dá, porque não dá o vídeo. Dá, tens que pôr aquela opção. A malta gostava de se ver, imagina, reuniões com 20 pessoas, gostavam Sim, de ver sim. toda a gente na galeria com os 20 quadradinhos à mostra. E o Skype, de facto, tem essa funcionalidade, mas está ligeiramente escondida, enquanto que no Claro. Teams, por defeito, tu vês logo isso. E, portanto, houve muita gente que se habituou à questão do Teams e agora também sendo alternativa ao FaceTime da Apple e mesmo entre família, não é? Como a malta se habituou a usar isso no trabalho, mesmo entre família também acredito, eu não faço isso, mas acredito que haja gente a usar o Teams para fazer chamadas entre familiares, não é? Portanto, percebo esta jogada da Microsoft, mas pronto, isto eu acho que eles vai ser resolvido com o tal update ao Teams 2.0, que é o nome de código que eles têm para aqui em algumas dessas notícias que eu li, e que vai ficar a coisa muito mais levezinha. Portanto, olha, esperar para ver e rezar para que seja mesmo verdade. Sim, epá, obviamente a gente ainda não testou, não sabe como é que é, se realmente Sim. aquilo vai ser bom ou não, não é? Mas não me parece, na fase atual que o Teams está, não me parece ser a melhor opção. Mas vamos aguardar e vamos ver. Outra novidade também que a Microsoft apresentou e que nós também mostramos aqui de uma forma um bocado mais verde foram os widgets, que é aquela barra lateral, não é? Que agora é possível quando se, por exemplo, um ecrã tablet, aquilo se arrastar o dedo da esquerda para a direita para dentro do ecrã, aparece esse painel, que é um painel a imitar vidro, não é? E que depois lá traz vários widgets com o tempo, com notícias aleatórias. Aquilo na versão que nós tínhamos aqui estava assim um bocado estranho, até porque não tinha fundo nem nada, mas ao que parece, e naquilo que a Microsoft mostrou, pronto, aquilo realmente tem um fundo, que era o que tinha lógica, não é? E pode parecer algo interessante, não é propriamente muito customizável aquilo, nem parece que vai haver grandes aplicações de terceiros para ali, mas pronto, é um sítio onde podemos ter acesso à informação de uma forma mais rápida, sem interrompermos o trabalho que estivemos a fazer. Uhum. Vai ter também melhorias a nível do touchscreen, ou seja, do carregar com o dedo no ecrã nos equipamentos que suportam essa funcionalidade, de voz e de pen, ou seja, aqui será mais orientado, se calhar aos Surface e tudo mais que podem ser usados através de uma pen e equipamentos similares, não é? Houve também algumas melhorias que eles apresentaram relacionadas com o gaming, nomeadamente o Auto HDR, que é uma funcionalidade que a Xbox já trouxe, que é ativar o HDR, peço desculpa, em jogos que não suportam HDR. Ou seja, aquilo é através de software, eles conseguem, não digo trazer a 100%, mas trazer algo quase equiparável ao HDR de fábrica, né, quando os jogos são implementados com essa funcionalidade. Também não é muito cedo para perceber se esta funcionalidade no Windows vai ser boa ou não. E depois a questão do Direct Storage, que é o processador aceder diretamente à memória da placa gráfica sem ter que passar por terceiros, o que faz com que, por exemplo, os tempos de carregamento de jogos e tudo mais passem a ser mais rápidos, não é? Porque ele consegue carregar as texturas muito mais rápido, que também me parece ser interessante. Pronto, e a nível de novidades, penso que é isto. Não sei se te recordas mais alguma coisa. Não, em termos assim, daquilo que foi o anúncio que Significativo, eles, acho que foi isto, não é? sim, que eles fizeram, foi isso. Depois houve também algumas questões que eles abordaram na apresentação do Windows 11, ou que não abordaram na apresentação do Windows 11, mas que entretanto já estão a incendiar um bocadinho a internet aqui por todo lado, que é a questão do suporte às máquinas mais antigas deste Windows 11 e que aparentemente, de acordo com os documentos oficiais que eles têm neste momento publicados no site deles, da Microsoft, por exemplo, em termos de CPUs da Intel, em termos de processadores da Intel, só são suportados nessa lista os processadores da série 8 para cima, ou seja, os 8300, 8700, os 7700, os 6700, os 4400, esquece, nada disso está naquela lista. Não quer dizer que não tenham capacidade de correr,
em termos de performance, porque isso garantidamente que o têm, mas o problema, de acordo com aquilo que a gente já conseguiu apanhar aqui, tem a ver com o facto daquela plataforma TPM, que tem a ver com encriptação. E a falta de TPM no computador, portanto, isto é uma coisa da hardware, que permite encriptação por hardware. A falta disso faz com que o Windows 11 não corra no computador. Há várias versões da TPM, há a versão de TPM 1.2, a versão 2.0. No mínimo terá que ser 1.2, o ideal é que seja 2.0. E o grande problema é esse, é que as motherboards e os processadores mais antigos não suportam TPM, ou antes, não têm TPM de série. Algumas motherboards suportam a instalação de um chipzinho TPM, por exemplo, no meu caso, eu tenho um i7 4770K, a minha motherboard é uma Z87 Pro da ASUS, portanto tenho um chipset da Intel, um Z87, não tem TPM. A única maneira que eu tenho de correr o Windows 11 é comprar um chipzinho TPM e instalar na motherboard. Portanto, aquilo é uma coisa que se mete lá dentro. E a partir daí o Windows já correrá, o Windows 11 já correrá. A mesma coisa acontece em sistemas da AMD, portanto, de acordo com os relatos, por exemplo, os Ryzen 1700X e os 1800X, portanto a primeira geração dos Ryzen, também não tem TPM integrado e, portanto, a não ser que as motherboards tenham suporte a TPM e se compra o tal chipzito, não vai ser fácil de pôr o Windows 11 a correr. Fácil ou até possível pôr o Windows 11 a correr nesses computadores. Há uma ferramenta que a Microsoft já disponibilizou, já tinha na versão do Windows 10, para saber se o nosso computador suporta ou não, está apto a receber o novo Windows, que recordamos só deve sair na altura do Natal, mais para o fim do ano, que é o PC Health Check. Portanto, se procurarem na internet PC Health Check no site da Microsoft, é um softwarezinho que eles têm e que a gente carrega lá no botão para saber se o nosso computador está apto a receber o Windows 11 ou não. E, por exemplo, no caso meu, aparece logo uma mensagem a dizer que não suporta a parte do Secure Boot, ou seja, o boot seguro não está ativado e, portanto, nem sequer é suportado no meu computador. Eu acho que isto foi uma jogada, digamos assim, um bocadinho inesperada, digo eu, porque a Microsoft sempre teve um histórico de suportar processadores bastante antigos, não é? A plataforma ir buscar processadores e motherboards e mesmo em termos de drivers e tudo bastante antigo. E isto faz aqui no fundo um bocadinho o romper dessa tradição, ou seja, só quem tiver o TPM instalado, e parecendo que não estamos a falar de sistemas com tudo integrado de série, que não seja preciso comprar nada, estamos a falar se calhar de sistemas com 3 anos, se calhar é mais ou menos isso, a série 8 acho que foi lançada há 3 anos. E portanto é um bocadinho romper com a tradição de suportar os computadores, os sistemas mais antigos, que era algo que a Microsoft sempre fez. Também uma coisa que eles também anunciaram, que também me causou alguma estranheza, por um lado, por outro lado percebo, porque quer dizer, já há muito tempo que temos processadores a 64 bits e portanto o Windows 11 vai ser um Windows só de 64 bits, ou seja, não vai haver versão de 32 bits. Tendo em conta mas que os aí primeiros não acho tão grave, não é? Não, tendo em conta que os primeiros processadores de 64 bits apareceram em 2003, não é? Estamos a falar já há quase 20 anos, não é? 18 anos de processadores com 64 bits. Se bem que ainda há bem pouco tempo as versões mais baratas dos chips, por exemplo, da Intel, não tinham 64 bits. Os Pentiums qualquer coisa não tinham 64 bits. Mas estamos a falar de coisas que são residuais e já antigas. Sim, eu Não acho é que a por do aí. TPM, pronto, aí poderá ser sim algo mais grave, não é? Porque há muita gente com máquinas ainda relativamente recente, não é? E quando eu digo recente, máquinas com 6 anos, 8 anos, não é? Que não é uma máquina propriamente antiga, não é? E que pode fazer mais do que aquilo que a pessoa até precisa na atualidade, não é? Porque se compra Sim, uma sim. máquina há 6 ou 8 anos e gastou um bom dinheiro nela nessa altura, agora a máquina pode estar completamente atual para navegar na internet, fazer algum trabalho menos pesado, jogar alguns jogos e se calhar é mais que suficiente para a pessoa.
E aqui, pela questão da obrigação do TPM, pode de alguma forma Não, eles na obrigar as pessoas a notícia, mudar, não é? sim, eles na notícia até falavam de um caso extremo, que é, por exemplo, o Core i9 9980XE, que foi lançado em 2019, e que não tem TPM. Chapéu, não há. Ou compras o chip ou não vais poder instalar o Windows 11 num computador que tem 2 anos. Portanto, não estamos a falar de coisas assim muito antigas. Há versões dos chips que também não tinham isso, mesmo mais recentes. E isto, obviamente, já desplotou aquilo que é, hoje em dia, não é? Infelizmente, a venda estupidamente a preços exagerados, não é? No eBay e na Amazon e tudo mais, de toda a gente que já está a tentar assambarcar os chips TPM que estão à venda para Claro, depois os vender a preços ridículos, mais uma vez, em vez de se pagar 8, 10 euros, 15 euros, já há chips a ser vendidos a 50, a 70, a 100 euros, para a malta poder correr o Windows 11, né? E é isso que parece assim um bocado estranho e esquisito, mas pronto, às vezes eu digo isto, nós não estamos habituados no mundo Windows a este tipo de cortes, não é? Este tipo de romper com qualquer coisa, não é? Com suporte a uma determinada geração. Que é algo que tu, por exemplo, na Apple tens muito mais sistematicamente, não é? Quer dizer, pá, acabou, não há processadores, não há mais Macs de 32 bits, pum, acabou. Não há aplicações de 32 bits, pum. Neste caso nem é isso, não é? Ou seja, o Windows será 64 bits só, mas vai continuar a correr aplicações de 32 bits, não é? Por exemplo, os Macs há uns tempos atrás disseram, não, acabou, não há aplicações de 32 bits. Agora é tudo 64. Portanto, eles continuam a ter algum tipo de suporte, não é? Mas não estamos habituados a este tipo de coisa, não quer dizer que seja mau, vai ser só um choque nestes sim. primeiros tempos. Mas pronto. Sim, aqui na notícia do The Register, que nós até trazemos cá, em que a Dell diz que há cerca de 700 milhões de PCs que são mais antigos que 4 anos. Sim. Ou seja, isto é muita gente que fica fora deste possível upgrade Sim. para o Windows 11, não é? Aparentemente, isto já era, o suporte de TPM já era obrigatório em máquinas que trouxessem, por exemplo, máquinas OEM, ou seja, máquinas das Dells, das HPs, das Lenovo. Aparentemente, isto desde 2016 que já era obrigatório que tivessem uma das versões TPM de série instaladas. Para computadores que vinham de série com o Windows, não é? Quando a gente compra um computador e já vem um Windows instalado, aparentemente desde 2016 que já era obrigatório ter um dos tipos de TPM. Portanto, essas máquinas, os portáteis ou os desktops que a gente compra e que já vêm já montados dessas marcas, pelo menos esses, em princípio, terão já isso salvaguardado. O problema é aquela malta que, como nós, não é? Entusiastas, que fazem os seus próprios computadores e que, opá, sempre se estiveram um bocado a borrifar para a questão do TPM, que isso só estorba. Claro. Mesmo o Secure Boot às vezes dá chatices quando a gente quer instalar um Linux. E portanto, pá, a gente nunca ligou muito a isso, né? Mas pronto, agora vamos ter que ligar um bocadinho mais, vamos ter que ligar a antena. É correr a aplicação que nós falámos, a PC Sim, Health Check, não é? sim, E verificar qual é, se vão estar preparados ou não para a versão do Windows 11. Claro que se aparecer a informação do TPM, pronto, é verificar se o vosso processador por acaso suporta essa funcionalidade. Por exemplo, os Ryzen da geração anterior, da geração 3000, suportam. E os da 5000 também suportam. E é os Intel a partir da oitava geração, segundo sim, me recordo, aparentemente. Sim, que também quase todos suportam ativar. Isso é preciso ser ativado na BIOS. sim, Por exemplo, na AMD, na BIOS, a funcionalidade é FTPM. Temos que ativar isso e a partir daí o Windows detecta logo o TPM e passa a dizer que já é suportado. Que foi o meu caso, eu também não me estava a dar como suportado pela falta do TPM, eu fui à BIOS, ativei essa funcionalidade pois. e ele passou logo a funcionar e a dizer que está tudo ok para receber o Windows 11. Sim, isso é muito importante, ou seja, vocês não vão já correr comprar chips TPM para as vossas motherboards, não é? Primeiro vejam se tem suporte, vão à vossa BIOS, vejam o que é que tem lá de opções de TPMs ou FTPMs ou outra coisa qualquer que esteja relacionado com TPM ou com segurança. Ou Secure Boot, que normalmente também está associado. Vejam o que é que dá para ligar. Antes de ativarem, não ativem nenhuma encriptação ou nenhuma cifra
sem perceberem bem o que estão a fazer, não façam asneiras, tentem Sim. ler primeiro um bocadinho sobre isso, mas informem-se primeiro, porque podem até ter o chip instalado na vossa motherboard, ou seja, o processador não suportar, mas a motherboard até já trazer isso integrado, e vocês não têm que ir a correr comprar nada, não é? Portanto, vocês primeiro investiguem, vejam bem o que é que a vossa motherboard suporta, o que é que o vosso processador suporta, se o vosso sistema tem ou não, investiguem primeiro e depois, pronto, se não tiver, então pronto, é procurar um chip e tentar comprá-lo. Mas ainda temos tempo, que estamos em junho e isto só vem Sim, em ainda há dezembro, muito tempo. portanto ainda há meio ano para esclarecer estas questões todas, como é que vai ser e como é que não vai ser. Exatamente. E a Microsoft, isto agora passando aqui, aproveitando aqui para a próxima notícia, a Microsoft vai continuar a fazer lançamentos de updates para o Windows 10, não é? O Windows 10 está longe de ser descontinuado, não é? Ainda temos alguns anos pela frente. Se não me engano é para 2025 Sim, que o sim, Windows acho que 10 sim. fica descontinuado. E a versão do Windows 10, a 21H1, está a ser agora libertada para os utilizadores. Quem já não tiver essa versão deve estar a recebê-la brevemente. E mesmo a versão 21H2 sairá no final do ano. Não sei se será antes ou depois de sair o Windows 11, mas também sei que já está prevista a sair Na no calha. final do ano. É. É. Por isso, o que quer dizer que a Microsoft não vai deixar a partir deste momento de olhar para o Windows 10, até porque deve ser atualmente o sistema mais usado da Microsoft, não é? Até porque com os updates gratuitos e tudo mais, isto facilitou a vida a muita gente mudar para o Windows 10. Por isso, Sim. Não, eles, mesmo naquele PC Health Check, não é? Quando eu fiz o teste e ele disse que o meu computador não era suportado, ele disse que não era suportado o Windows 11, mas que ia continuar a ser suportado nos updates do Windows 10. Portanto, eles claro, não se desligaram disto. O Windows 10 ainda vai durar mais 5 anos, mais 4 anos, já estamos em 2021, portanto, até exatamente. 2025 temos mais 4 anos para mudar de computador ou para fazer os updates necessários para termos o Windows 11. Portanto, E pronto, isto até é lá mais uma sai um fase. hack qualquer É, para conseguir instalar o Windows 11 sem TPM. não tenho muitas dúvidas que deve aparecer qualquer coisa. É o Uma versão normal. qualquer que já tenha É o isso normal. integrado, se bem que depois tem os problemas todos de segurança que vêm com Claro. isso, né? Quando a gente instala uma versão que está assim Sim, porque assim, na modificada. realidade o TPM é para a nossa segurança, não é? Porque aquilo é uma Sim, encriptação de sim. passwords, credenciais e tudo mais, ou seja, aquilo acaba por ser para a segurança do utilizador. Ahm, mas pronto, foi uma coisa que foi de repente aparece isto e as pessoas Sim, não estão a contar e obviamente sim. é A complicado, lógica não é um é? bocadinho essa, exatamente, ou seja, numa altura em que nós temos cada vez mais malwares e ransomwares a encriptar e a roubar as passwords, não é? Acho que é um bocadinho essa a lógica da Microsoft, é forçar essa utilização do TPM, que no fundo é um chip em que guarda os dados, esses dados sensíveis, para que não seja possível através de software de modificar esse tipo de coisas, não é? Mas pronto. Apegando nesse assunto, para passar para a próxima notícia, a próxima notícia fala que o John McAfee, que criou o antivírus com o mesmo nome, né? Quem não conhece o McAfee, dos antivírus mais antigos, se bem que ele já está desligado do antivírus há uns anos, Sim, foi há encontrado bastante tempo. morto, foi encontrado morto na cela da prisão em Barcelona, onde estava a aguardar a extradição para os Estados Unidos. E pronto, já há aí muitas teorias da conspiração. A teoria, quer dizer, a teoria oficial é de que ele terá conseguido mesmo suicidar-se. Mas há muita gente a dizer que provavelmente pode ter sido o governo americano que lhe tenha feito a folha, até porque ele já andava aí com umas paranoias, Sim. que dizia mesmo que se fosse algo, se por acaso morresse na prisão, que era o governo que o ia matar. Portanto, a gente não sabe exatamente o que se Sim, terá ele sempre passado. foi assim, sempre um bocado, pá, não quero dizer Polémico, maluco pelo da menos. cabeça, mas tinha assim uma pancazita qualquer, não é? Ele era um indivíduo, Sim, pronto, diferente, não é? E ele teve sim, bastantes problemas e por isso é que estava preso, não é? Até com... sim. Ele foi preso por dívidas fiscais, não é? Por Exatamente. fugir aos impostos. Mas ele teve em Ahm, vários esquemas, por exemplo, de como eles chamam nos Estados Unidos, falta uma palavra,
Ponzi scheme, não? Não, de publicitar coisas e para ganhar dinheiro com as coisas. Tipo, começares agora com as criptomoedas Sim, e sim, como o Elon Musk sim, faz um bocado, não é? Que faz um tweet positivo e a moeda só, depois amanhã faz um tweet sim. Manipulação do negativo. mercado, no fundo. Sim, aquilo tem um nome nos Estados Unidos, não me recordo agora do nome. Mas ele também foi apanhado em esquemas desses, de estar a manipular mercados e de ações e de criptomoedas. Pronto, sempre foi assim um gajo que deu muito que falar, não é? E agora, Sim. pronto, lá foi a vida dele, não é? De suicídio ou não, não sabemos. Tinha 75 anos. Continua a dar que falar. Falem bem, É, falem mal, falem de mim. Ele mesmo. exatamente. Aliás, eles há uns tempos atrás, até foi uma das coisas que eu vi, eles há uns tempos atrás, pelos vistos, simulou um ataque cardíaco para fugir da cadeia. Sim, Por ele isso, sempre há foi. quem Ele diga sempre que ele foi afinal assim, não um está gajo. morto, isto vai ser como o Elvis. Exato. Foi para a ilha. Com o Elvis e com o Tupac. É isso. Ora, aproveitando também, nós estamos aqui a falar de criptomoedas e foram cedidas licenças a duas empresas portuguesas, duas exchanges, ou seja, duas corretoras para venda de criptomoedas em Portugal. Uma delas é a Criptoloja e a outra é o Mind the Coin. Isto, obviamente, eu fico sempre com um bocado de perna atrás quando leio este tipo de notícias, até porque isto agora está muito na moda, as criptomoedas, não é? E cada vez se vê mais empresas a entrar nisto, e exchanges, e esquemas e tudo mais. E cada vez também aparecem mais notícias destas corretoras de abrirem e, passado uns tempos, fugirem com as criptomoedas dos clientes, não é? Até porque, como quem anda neste mundo deve saber de que as criptomoedas que estão nas exchanges não são nossas, não é? São da exchange porque estão em wallets da exchange e eles é que têm o acesso a elas e apenas nos permitem movimentar, mas a partir do momento em que eles cortam essa ligação, nós deixamos de ver as criptomoedas, não é? E agora foi uma África, não sei o quê, Sim, que deu o golpe. os donos daquilo fugiram com um número abismal de bitcoins é preciso ter sempre cuidado, não estou a dizer que é o caso destas exchanges. Eu só uso exchanges que já são muito conhecidas, que já têm muitos anos no mercado, não é? Não é que sejam completamente fiáveis, mas dão mais garantias, não é? Estas novas, obviamente, têm que haver novas e as coisas têm que evoluir e têm que crescer, mas pronto, é preciso ter sempre algum cuidado e algum A criptoloja tem sede no Estoril e é detida por uma empresa que é Smart Token Limitada, e a Mind the Coin é sediada em Braga e pertence à Guimarães e Matosa Limitada. São, portanto, exchanges, portanto, corretoras que foram licenciadas pelo Banco de Portugal para operar agora em Portugal. Sim. Isto foi um processo que demorou 9 meses, só para complementar. E depois temos aí num link, também um link do Dinheiro Vivo, com uma notícia também sobre isso, um bocadinho a falar sobre o assunto, um bocadinho mais extensa. Mas pronto, 9 meses neste campo. Eu admito que há muita gente a queixar-se que é muito tempo, não é? Que é uma eternidade, tendo em conta que em 3 meses ou 4 meses a cotação da Bitcoin subiu brutalmente, portanto admito que esta gente tenha perdido muito negócio. Mas não deve ser uma coisa que pode abrir do dia para a noite, não é? Sim. E tendo o selo de aprovação do Banco de Portugal, não quer dizer que não falhe, não é? Há bancos que vão à falência e também têm o selo de aprovação do Banco de Portugal e são altamente vigiados, não é? Mesmo assim vão à falência, portanto não quer dizer nada, mas pelo menos não é assim uma empresa de vão de escada, como às vezes algumas corretoras estrangeiras são, e portanto hajam com cautela, mas pronto, fica a notícia, de facto já temos, ou vamos ter, duas corretoras portuguesas. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, se posso passar para a próxima notícia. Não, podes passar. A próxima notícia fala, isto, tirando o Windows 11, parece que também estamos numa onda de ransomwares e de coisas do género, e de ataques. Fala-nos da Western Digital e de máquinas um bocadinho antigas, que é a Western Digital, por exemplo, está a avisar os utilizadores para desligar os WDs MyBook
da internet, porque há um ataque a este tipo de discos externos que permite que alguém remotamente faça reset de fábrica, ou seja, apaga os dados todos e volta a pôr o disco como estava quando veio de fábrica. O problema é que estes discos tiveram a última atualização em 2015 e foi descoberta uma vulnerabilidade no firmware destes discos em 2019 que ninguém se deu ao trabalho de corrigir. Portanto, a Western Digital deixou esse problema sem corrigir e aparentemente agora neste mês de junho de 2021 houve uma série de ataques, uma série de relatos de utilizadores destas máquinas em que perderam o acesso a todos os dados e alguns perderam até o acesso mesmo ao próprio ecrã de boas-vindas, não é? Quando a gente pega numa máquina destas pela primeira vez ou quando reinicia, isto normalmente volta a ter o admin e mesmo a password depois de ser feito este reinício de fábrica externamente, não é? Por alguém malicioso, a password deixa de ser a mesma e as pessoas perdem o acesso a isto tudo. Eu julgo que isto só seja perigoso para quem tem este tipo de equipamentos de facto abertos na internet, não é? Quem tem isto por trás de um router sem as portas abertas, quem só usa isto para fazer backup ou para ter armazenados os seus ficheiros, as suas fotografias, os seus filmes na rede interna, não deve ser afetado por isso, porque em princípio o router corta o acesso a essas portas e portanto não deve haver grande stress. Quem tem isto a fazer de cloud pessoal ou a aceder aos ficheiros que tem em casa através da internet, julgo que está em risco e portanto se for o caso de alguém desliguem essa funcionalidade. É desligar da internet, que é aquilo que o Western Digital está a recomendar neste momento, é que desliguem os equipamentos da internet para não sofrerem este ataque. Portanto, não é? Western Digital MyBook, quem tiver isto, parecem aqueles livrinhos de estante. Quem tiver a desligar isto da internet, desligar essa funcionalidade de ter a cloud caseira disponível na internet, porque podem estar a sofrer, podem ser alvo de um ataque. Entretanto, acho que está para sair aí o Galaxy Z Fold 3, que é o dobrável da Samsung. Houve leaks, já vários leaks até que surgiram, tanto do Fold como do Flip, que é aquele mais pequenino, também da Samsung, que estão para sair novas versões. Isto já é mais que expectável, né, que a Samsung lance, né? É o normal, todos os anos eles lançam a versão atual dos seus equipamentos, especialmente destes, né? E este aqui foi confirmado no FCC, que é o sistema que eles têm lá nos Estados Unidos de validar as funcionalidades e os sistemas de rádio, de Bluetooth, Wi-Fi, a conformidade, sim. Conformidade de todo o equipamento, não é? E obviamente aquilo, ao que parece, não é a coisa mais privada do mundo, não é? E está sempre a sair leaks de equipamentos novos porque passam pelo FCC e então acaba por se saber. Mas como eu disse, pronto, ele não foi o único. O Evan Blass, que é um dos principais leakers de equipamentos Samsung, ele tem uma conta no Twitter que é o EvLeaks. Ele já tinha lá colocado até uma imagem, um render dos dois equipamentos, do Fold 3 e do Flip 3, que será, como o nome indica, a terceira geração destes equipamentos. Pronto, aqui nada de especial, é apenas que eles estão para sair e é esperar que sejam mais baratos para eu poder comprar um. Não, gostava de ter este Z Fold, acho que é um equipamento muito interessante. Acho que é... as primeiras versões, especialmente a primeira versão, teve bastantes problemas. E deveu-se muito ao ser uma coisa completamente nova no mercado, não é? Mas eu acredito que isto seja muito o futuro passar por aqui, porque isto acaba por ser um smartphone e um tablet ao mesmo tempo, não é? Que sempre foi o meu grande problema. Apenas neste momento eu não tenho tablets. No passado já tive vários até. E o meu grande problema era sempre eu acabar por estar em casa a usar mais o telefone do que o tablet, porque aquilo que eu tinha, os meus dados, as minhas aplicações com os dados guardados nos jogos, estavam mais no telefone do que no tablet. Então eu sofria do problema de que ia para o tablet e não tinha as minhas coisas que tinha no telefone.
Pois. E isto acaba por eliminar esse problema, não é? Porque o equipamento é o mesmo, não é? Só tem um ecrã maior que me permite, não digo ver filmes, até porque eu não sou de ver filmes no telefone, muito menos em tablets, não é? Para isso eu tenho televisão e vejo na televisão, tanto no quarto como na sala, não é? E não faço grandes viagens para poder ver filmes neste tipo de equipamentos. Mas, por exemplo, jogar ou tudo mais, sim, isso acho interessante. E acho que este equipamento complementa um bocado isso. O grande problema era realmente a questão do ecrã ser dobrável, de todos aqueles problemas que deu inicialmente. Eu sei que na segunda versão eles já tiveram bem menos problemas, mas continuava a ser um equipamento muito caro. E desta vez eles, ao que parece, vão trazer uma funcionalidade que eu também me parece muito bem-vinda, que é o suporte para a pen. Ou seja, para permitir escrever no ecrã, um bocado tipo como faz o Galaxy Note e o S21 agora mais recentemente, não é? Que para mim tem toda a lógica quando estamos a usar este equipamento como tablet, não é? Podemos ter uma pen para escrever no ecrã. Resta saber, até porque eu sei que estes ecrãs são muito mais frágeis por serem dobráveis do que são os ecrãs dos telefones normais. Resta saber se Se não me arriscar fácil. se o uso da S Pen não vai trazer problemas ao ecrã se não for usado com bastante cuidado, não é? Que esse para mim o maior problema é que é um equipamento caro e depois tem que ser usado com bastante cuidado, porque tu facilmente consegues danificar o ecrã e o ecrã não é propriamente uma coisa que é barata, não é? Principalmente nestes equipamentos. Claro. Mesmo o Mas outro não... equipamento, desculpa lá, deixa-me só terminar, mesmo o outro Flip 3, o mais pequenino, acho bastante interessante, até por exemplo para uma senhora acho que é um equipamento excepcional. Um bocado voltámos àquele clamshell, não é? Como nós tínhamos antigamente. Acho que é um equipamento muito interessante. Acho que não há dúvida que está muito bonito. Eu não gosto, prefiro a nível de funcionalidade, eu prefiro um telefone normal, com tamanho normal, ou então se é para ter um ecrã dobrável, então ter o modelo o Fold, não é? Com o ecrã maior internamente. Sim. Mas para uma senhora acho fixe o outro. O que eu ia dizer é que acho que isto de facto não há de ir para preços assim muito convidativos. Não, vai ficar nos preços dos outros. Vai ficar nos preços tendo em conta toda a tecnologia de ponta que isto tem, não é? O desafio tecnológico que é fazer este tipo de ecrãs sem grande marca no meio, não é? Não me acredito que isto venha para preços muito convidativos. Isto vai continuar a ser um produto de elite, não é? A preços 1000 e muitos euros. Sim, o outro, se não me engano, era 1799 euros. E será algo daí. Será algo por aí o preço que podemos esperar, não é? Sim, aparentemente isto vai sair cá para fora daqui a 2 meses, dizem eles nas notícias. Sim, em agosto. Em agosto, não é? Pronto. Temos que aguardar para ver exatamente o que é que se espera. Mas sim, mas eu também estou ansioso para ver, não necessariamente para comprar, porque não vem para aquele preço que eu gosto de comprar telemóveis, mas pelo menos para ver se de facto a tecnologia melhora, porque acho interessante o conceito de facto. A última notícia que temos aqui, desculpa, ainda querias dizer mais alguma coisa? Não, ia só dizer que pode ser que eu perca a cabeça agora este ano, até porque não comprei telefone o ano passado, né? Costumo comprar todos os anos um equipamento e não comprei o ano passado. Pode ser que agora que junte o valor de 2 anos e já dê para comprar este equipamento. Sim, é um ponto de vista, sim. Tem que me convencer mentalmente, não é? Justificar a compra, não é? Exatamente. Percebo. Acho que sim, acho que faz bem. Há que fazer funcionar a economia, pá. Isto, o Covid deita isto tudo abaixo, só quem pode tem que comprar, pá. Acho que sim. Dizia eu, vamos então na última notícia que trazemos aqui, que é mais um rumor, não é assim nada de muito especial, mas é um rumor que confirma que a parceria entre a Samsung e a AMD para os seus novos processadores Exynos com a tecnologia da AMD mRDNA2 está-se a revelar proveitosa. Em princípio isto será revelado em julho e que, segundo aquilo que a gente tem aqui nesta notícia, a performance de pico será melhor do que a placa gráfica Mali da última geração,
mesmo quando aquece e tem 30% de throttle, continua a ser melhor. Isto dá bons indicadores de que será um chip que a Samsung poderá usar nos smartphones de topo e até em laptops. Portanto é sempre bom. Também na notícia falam de que a Google está interessada nesta performance e que também poderá usar esta GPU e já assinou Em um futuros contrato com a equipamentos. AMD em futuros processadores que também se fala que vão desenvolver por conta própria, à semelhança da Apple e da Samsung e de outros fabricantes que estão neste momento a desenvolver processadores próprios. Portanto, a AMD parece que está a abrir caminho nesta onda de negócio, não é? Dos mobiles, além das gráficas que já tem nos desktops, não é? Agora abrir também aqui uma via de negócio nos mobiles e nos laptops. Apesar de que é estranho, esta notícia acaba por ser um bocado contraditória, porque nós já em episódios passados falámos de que teria havido alguém que tinha dito que não iria chegar aos smartphones. Que estes processadores iam ser orientados a tablets convertíveis e laptops. Mas agora volto outra vez a vir aqui à conversa a questão dos smartphones. Até porque pronto, o processador é 5 nanómetros na mesma, não é? Sim. Não Eu sei. julgo que isto terá tudo a ver com os consumos, não é? Ou seja, depois admito que isto seja escalonado, não é? Não que a gente tenha informação, isto são ainda leaks, não são ainda lançamentos oficiais, não é? São coisas que vão transpirando através dos fabricantes e de quem está a fazer este tipo de testes. Mas eu até admito que haja depois várias versões destes chips, não é? Uns com TDP mais alto, outros com TDP mais baixo e com funcionalidades eventualmente reduzidas, não é? Mas que se encaixem também no perfil que é um smartphone, não é? Para aqueles que gastam 15 watts vão parar a tablets, não é? Não acredito que vão parar a smartphones, mas que depois que eventualmente haja uma versão mais slim para ir parar a um smartphone, não sei, não faço ideia como é que isto se vai desenrolar, mas vamos pronto, aguardar. Ainda nem há previsões, ao que parece, de quando é que isto poderá estar disponível, por isso ainda está em desenvolvimento. Eles falam em julho, que vai ser anunciado, ou que pode vir a ser anunciado em julho. Não é necessariamente estar disponível, não é? Pois, é isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é estar disponível em equipamento, Sim, ou seja, no para mercado, compra, para as pessoas poderem comprar um equipamento com este processador. Isso nem as gráficas a sério, quanto mais Esse mercado já está a começar a baixar as gráficas. Está. O impacto das criptomoedas já se nota, não é? Já se começa a ver que os preços estão a começar a baixar. Vamos ver se vai ser para continuar ou não. Vamos Esperemos aguardar. Que sim. Esperemos que sim. E pronto, ficamos então aqui. Ficamos então por aqui no episódio em formato áudio desta semana. Relembro que nos podem ouvir no Spotify, no Google Podcasts ou no nosso site em www.thinkgeek.pt, ou então ainda podem acompanhar em direto aqui na Twitch, o podcast, não é? Ou então no YouTube, mais tarde, procurando sempre por ThinkGeek.pt. Deixamos aí no nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback que nos queiram dar através do nosso e-mail thinkgeekpt@gmail.com. E é isso. E um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana. E na live, não sei se há aqui alguém que nos queira dizer alguma coisa. Acho que é isso. Vou dar por terminado, então. Um abraço e até para a semana. Até para a semana.